fico observando muitas coisas, muitos trabalhos, muitas discussões e alguns limites no processo de ensino dos surdos, e eu percebo algumas falhas. Uma delas é em relação aos classificadores e marcadores. Os classificadores estão sendo apresentados desde lá 2004, 2005, 2006, por Tânia Maria Felipe e tantos outros, como sendo o classificador para veículo, para animal, para pessoa e coisa. E eu, desde já, na época, já comecei a questionar e já coloquei nos meus livros, pode procurar, os classificadores para natureza e ambiente. Eu jamais vou poder colocar um classificador, por exemplo, de um tsunami e dizer que o objeto é animal, pessoa ou coisa. É natureza. Então, uma onda do mar, uma praça, uma pista de tobogã ou uma pista de skate na beira da praia ou na praça ou no que for, ali eu tenho que usar classificadores. E daí nós então desenvolvemos, além desses dois classificadores a mais, chamados classificador para natureza e classificador para ambiente, também desenvolvemos esses dois pontos, que é o ponto referencial, a depender do narrador do objeto, que vai transferir, transformar, vai apresentar, vai contribuir na compreensão da posição, da proporção, da dimensão, da organização e a contextualização do objeto ou do narrador, e a fé cênica, que vai envolver a questão da expressão facial, expressão corporal, na perspectiva inclusive da incorporação. A fé cênica é um elemento da arte teatral, das artes cênicas, e que faz com que as coisas aconteçam, se apresentem ou apresentem-se exatamente como elas são. E daí ajuda na questão da iconicidade. Esse é o ponto mais importante do que eu venho trabalhar, a questão da fé cênica. Quando eu tenho uma imagem desta, o que é? Uma prateleira. Você pode colocar várias representações de uma prateleira para o surdo entender. Eu posso começar com a mais comum, faz isso e já está feita a prateleira. Eu posso colocar a moldura e colocar as prateleiras. Sendo que está tudo solto no espaço. Então a gente precisa de um ponto referencial para dizer que não são prateleiras soltas, como tem pranchas nas paredes em muitos lugares. São prateleiras presas umas nas outras, amarradas. Então, quando eu fizer a moldura, imediatamente eu pego um abraço e a mão, faço o meu ponto de referencial e começo a colocar as prateleiras, para dizer que elas estão interligadas e não soltas, sem nenhuma. Isso tem importância? No meu entendimento, tem. Porque eu vou aplicar isso a uma geografia, vou aplicar isso à arquitetura, vou aplicar isso na engenharia. E no momento que eu tenho situações de morro, o que é que está colocado? Por exemplo, eu tenho, o professor de geografia está dizendo que numa planície, ao descer do morro, nós temos um rio e uma cidade. Então imagine você, né? Fique pensando aí, o intérprete imediatamente. Numa planície, planície, primeiro tem que entender que planície tem que ter um morro. Quando descemos o morro, aí desceu o morro de novo. Quando descemos o morro, tem um rio, imediatamente com essa mão, ele vai fazendo aqui a água e o caminho. E tem uma cidade, e a cidade e as casas aqui. Para mostrar que o rio está. Porque senão vai ficar casa com rio, com planície, tudo misturado, árvores, tudo um em cima do outro, que é o que acontece e que muitos estudantes surdos não concordam, não suportam, não gostam das aulas de geografia, porque é tudo muito misturado. Então, eu trago o conhecimento do ponto referencial para poder pontuar, ficar mais fácil. E aí vem a pergunta: o rio e a cidade e o morro, qual o local para que eu possa? Do jeito que eu coloquei aqui, eu coloquei a água do rio e a cidade eu coloquei aqui. Mas e se de fato a cidade estiver distribuída nos dois lugares?
Vocês estão me entendendo? E se houver uma ponte interligando essa cidade? Então eu preciso ter esse ponto referencial para poder dizer em que distribuição espacial está. Por isso que o ponto referencial é importante na perspectiva do narrador e do objeto. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais, inclusive, quais os pontos referenciais mais comuns que existem numa imagem e quais deles eu vou utilizar e o que é que varia em termos disso. Na prateleira em si, não vai variar nada, porque quando eu fiz isso e trouxe dessa forma, eu já estou colocando aqui um ponto. Nesta posição, eu estou aqui por trás da prateleira, eu estou no lugar da parede. Mas se eu estiver olhando aqui e ali, a prateleira aqui, aqui e aqui, fechando, aí eu estou de frente à prateleira. Então, a posição do narrador vai variar e vai interferir quando os objetos forem mais distintos. Tá? Vamos passar para o próximo slide. Neste slide das bolas, o que é que eu tenho? Bola grande, cores diferentes. Só não. Vermelha está aqui. Aqui e aqui. A amarela está aqui e aqui. E azul, tum, tum, tum. Eu fiz uma distribuição espacial em relação a mim e a bola vermelha eu coloquei aqui. Mas se eu resolver ficar por trás, lá na parede, já vai ser diferente a distribuição espacial. A bola vermelha aqui e aqui e outra aqui. A azul aqui e a amarela aqui. Então eu estou na parede. Se eu ficar de lado, nessa posição, e as imagens aqui pontuando, eu vou dizer que a vermelha está aqui, aqui e aqui. A azul, veja, eu estou usando as duas mãos, está nesse ponto. E a amarela aqui. Então você aí, que está me observando, como você vê melhor? Eu ficando de frente, colocando a vermelha aqui junto de mim e as outras saem. Eu me colocando atrás e pontuando e a vermelha ficando mais próxima, ou eu distribuindo o espaço de lado. Como você vê melhor na minha apresentação? É o mais importante, porque é o aluno surdo a quem interessa compreender. Então eu tenho pontos distribuídos no espaço para saber qual é a melhor forma. E é onde eu vou agora para o próximo slide para mostrar a você que pontos são estes. São esses os pontos. Exatamente. Ponto 1, lembra que eu coloquei? Eu estava junto da bola e fui fazendo. O ponto 2 e o ponto 4, eles se assemelham, que eu posso estar colocando aqui ou colocando aqui, a depender do meu lado. Mas o ponto 3, eu estou lá atrás na parede e vou distribuir para cá e a vermelha vai ficar aí mais perto de você. E o 5, eu iria incorporar a bola, que nesse caso da imagem não é interessante fazer. Mas vão haver imagens que a gente vai ter esta necessidade. Tranquilo? Então, este ponto 1, 2, 3, 4 e 5 ajudarão você a apresentar melhor para o surdo compreender a distribuição espacial. Por isso que a gente pontua ponto referencial, quer seja do objeto, quer seja do narrador. Mais uma imagem para ajudar na construção desses conceitos aos quais eu defendo. Por exemplo, esse bolo, sinal de bolo. E aí eu posso fazer isso para dizer que é um bolo redondo. Como é que eu vou representar cada tablet, cada palhetazinha, cada estrutura dessa do bolo? Se eu fizer isso, atende? Preste atenção. Se eu fizer isto, atende?
Preste atenção. Se eu fizer isto, atende. E se eu fizer isto, qual a configuração melhor representativa deste bolo nesta construção? Seriam os dedos juntos, separados, um a um, ou assim, ou assim? Então pense, para você amadurecer, qual é a melhor forma de representar esta estrutura. Cá, ou as outras que foram apresentadas. Seguindo a sequência dos slides, e eu não quis deixar de comentar sobre este slide, que na hora, todos os surdos que eu apresentei essa imagem, todos, não foi um, nem dois, nem três, foram vários. Primeira resposta, inclusive de intérprete, é esta resposta. A Terra, o mundo, o planeta Terra. E eu, na mesma hora, disse: está errado. Porque eu não posso dizer que isto aqui é aquilo ali. Dessa forma. Já pensou se eu começar a comparar e dizer que o globo terrestre, que o planeta Terra são a mesma coisa? Que uma esfera que tem uma haste embaixo e que preciso girar é a mesma coisa disso aqui? É um equívoco terrível. Porque eu vou dizer para o surdo que vai existir a bola da Terra e um eixo que alguém está balançando com a mão. Diferente. É diferente. Se eu chamo a mesma coisa, está errado. Então, uma coisa é o planeta Terra. Outra coisa é o planeta Terra, a esfera do qual você gira. Aqui sim, a representação de um e do outro. Joia? Vamos corrigir a geografia. Vejam a imagem. Primeira coisa que eu vou dar como sinal, eletricidade. Sol. Um poste. Sol. Tem os fios. Só. Tem os fios. Então vejam a diferença desses, do mais superior, e desses. Diferente.
preciso explicar. Se for nessa posição, fica muito difícil, porque a gente não tem articulação suficiente para isso. Então, na posição 1 e 3 desta imagem, não dá para trabalhar. Só dá para trabalhar na 2 e na 4. E na 5, se for a pessoa que estiver contando a história, narrando a história. Então, na 5, como foi colocado, que a pessoa estava distraída, olhando pelo vídeo, no celular, ou o que foi, e a pista estava lá caindo. E quando caiu, o carro, a porta não conseguiu bater. Então, quando eu estiver contando a história, que eu tentei sair, mas a porta não conseguiu abrir. E aí eu peguei o pé e comecei a chutar e abrir, e eu saí. Isto é fé cênica. Isto é a construção de como a coisa aconteceu. É essa incorporação do fato. Como se dá? Como se deu? É a fé cênica. A incorporação. Ah, é só a expressão facial? Não. Veja que foi expressão facial, corporal e emocionalmente a gente se envolve. A gente incorpora o personagem, incorpora a situação para poder mostrar de fato o real. Isto é a fé cênica. Estamos diante de 3 imagens. Vamos ver mais uma vez se consegue entender melhor. A imagem do morro, por exemplo. Eu tenho um morro, só que esse morro desmoronou e fui atingir a cidade lá embaixo. Como é que eu vou contar essa história? Eu preciso escolher 5 lugares. Nesta imagem, ela é necessário você escolher assim, qual o seu lugar, qual o seu ponto de referencial para fazer a narrativa, porque vai mudar. Sim. A única que muda menos é a 2 e a 4 nesta imagem. Mas vamos lá. O morro desmoronou. Se eu estiver na posição 1, eu vou estar aqui. E vou dizer o morro, e vou dizer o barro, com pedra, tudo que veio. Olha a minha expressão facial. E não é só isso, não. E pronto, acabou aqui, eu estou na 1. Eu estou vendo a posição do fotógrafo. A 2 e a 4, eu posso dizer que veio assim ou que veio assim. Na posição 3, eu estaria em cima do morro. Lá em cima, naquela cunheirazinha lá. E vou dizer que o morro, as casas, eu estou aqui em cima. E a quinta, da mesma forma que aconteceu com o outro em relação ao carro, a pessoa está lá na casa, procure lá uma casinha que escapou, a pessoa estava e conseguiu ou se salvar ou alguém salvá-lo. E aí ele... E aí você incorpora como aconteceu. Eu preciso ter todas essas características. Fé cênica é isto. Para que a gente possa, de fato, trabalhar sentimento, afetividade, comportamento, realidade, verdade. Junto à história narrada. Para desenvolver essas habilidades de fluência e libras. Em relação a outra imagem ao lado, por exemplo, a pedra, se eu for dizer que a pedra caiu, será que isto, colocando assim, é o suficiente para dar toda a narrativa de tantas pedras, e principalmente essa gigantesca que caiu? Ou antes ou depois, não tem o caso. Então eu preciso, de fato, eu preciso
de fato, construir com fé cênica. Como é que a pedra cai? É assim que eu tenho que fazer. E se é uma pedra maior? É uma maior que caiu aqui. Mas nesta posição, eu estou na posição 1. Se eu estiver na 3, ela está distante de mim. Ou na 2 e na 4. Na 5 não queira fazer, porque você não escapa. Nesta imagem, não dá. E com relação à cachoeira, água, cachoeira é isso. Mas veja bem, eu posso ter a cachoeira, muita água, pouca água, quase nenhuma água. Essa expressão facial, esse conjunto de informações que eu estou dando aqui, é o que eu estou chamando de fé cênica. Porque só a cachoeira é isso. Cachoeira. E como é que você vai realmente realçar a situação da cachoeira? Com fé cênica. Com a representação real do que está acontecendo. Então são dois elementos. Ponto referencial que seja do objeto do narrador e a fé cênica, que vai trabalhar a incorporação dos casos, dos fatos, da situação. Estamos diante de uma outra situação, sinal de trem, que nós usamos a roda de ferro, e o ferro vai para frente, as hastes vão para frente e para trás. Você só fazer isso, é o sinal de metrô, que eu já vi lá para São Paulo, Rio de Janeiro. Mas trem e metrô não tem nada a ver, são bem distintos. Então, como você usa, não vai interferir na nossa proposta de trabalho. O que interfere é como você vai apresentar, e não a questão do sinal em si, porque cada lugar cria seu sinal e pronto, não vou trabalhar questões aqui do religionalismo, eu vou trabalhar as questões da representação. Como é que eu vou fazer a representação desse trem? Para resumir, trem. Como é que eu vou fazer o referencial das pessoas? Tá? Nessa posição, eu estou atrás do trem. Se eu ficar aqui para poder fazer, vai ficar mais difícil. Então, a minha posição aqui fica melhor. E aí eu vou dizer que as pessoas estão aqui, ó, vejam, eu mantive a mão aqui para dizer que isso aqui é o trem. Quando eu fiz o sinal de trem, eu mantive a mão para dizer o trem. Aí eu fui para o sinal das pessoas e coloquei as pessoas aqui. E aí posso fazer isso? Posso. Mas também eu posso fazer isso, manter minha mão de referencial aqui e seguir para cá. Para poder então dizer que as pessoas estão aqui. Quem ficou no meio? O trem. Então eu mantive a minha mão com um ponto de referência. Porque se eu fizer isso aqui e fazer isso, perdeu-se. Você não sabe do que está trabalhando mais. Aquela história do ponto de referencial da prateleira. Isso aqui é para ter o ponto referencial, saber que a prateleira sai dele. E aqui para saber que as pessoas estão ao redor dele. Só isso? Eu posso usar a fé cênica aqui? Claro. Como é que as pessoas estão? Penduradas. Então aqui eu posso... Eu estou incorporando como sendo eu uma das pessoas que está ali. Eu estou usando fé cênica. Conhece a imagem das bolas? O nome está aqui. As bolas? Que bola? Isto aqui é o referencial para dizer que a bola é de soprar e que ela está enchendo. É o ponto referencial. Se eu fizer só isso, não garante que é a bola é de soprar. Então, quando eu fiz isso, e aí, no caso, vermelhas e amarelas, só isso. Não, elas estão amarradas umas às outras. Então, a bola amarrada. Quem sou eu? Eu incorporei o personagem. Eu estou na posição 5. Que sou eu também. Essa imagem é interessante a gente observar. Essa.
Se ela beija aqui, eu incorporei a pessoa. Se ela beija aqui, eu estou representando a pessoa.